Eu tinha contato com o inglês desde o jardim de infância, e mesmo assim, quando chegou a hora de abrir a boca numa entrevista de emprego usando o idioma, eu me senti completamente desesperada e despreparada. Eu fui aprovada nessa vaga e por conta desse trabalho, eu passei a usar o inglês para me comunicar todos os dias em reuniões, e-mails e chats com pessoas do mundo inteiro. E nos 5 minutos comigo de hoje, eu vou resumir o que eu passei a fazer diferente no meu constante aprendizado do inglês, que fez com que eu me sentisse mais à vontade para sair falando por aí com todo mundo. Primeiro, eu parei de esperar ficar pronta. Durante muito tempo, eu achei que precisava de um inglês quase impecável antes de usar o idioma de verdade, que eu tinha que dominar a gramática, o vocabulário, sotaque, e só depois eu estaria apta a de fato me comunicar. Só que não existe isso de estar pronta. Eu aprendi isso na marra, porque na primeira reunião que eu precisei fazer com pessoas que eram de fora e que eu precisei falar alguma coisa, eu gaguejei, criei palavras que não existem e a reunião continuou. O trabalho aconteceu, as pessoas me entenderam e o objetivo daquele encontro foi atingido. E aí eu entendi que o idioma era uma construção de fatores e que eu podia ir melhorando. Segundo, eu entendi que se tem um barco que muita gente tá em diferentes níveis, claro, é o barco do aprendizado de um idioma. Uma coisa que ninguém te conta é que a grande maioria das pessoas que falam inglês no ambiente de trabalho não tem o inglês como primeiro idioma, não tem inglês nativo. Muitas também aprenderam, inclusive, a falar inglês depois de adultas. Elas também erram, elas também reformulam frases no meio, elas também estão ali tentando se comunicar. Quando eu percebi isso, o inglês deixou de ser uma prova que eu precisava passar, só uma aula mais chata, e virou uma ferramenta de comunicação, fazendo com que eu me sentisse muito mais à vontade para cometer os meus erros e também a aceitar os erros de outras pessoas como normais. Terceiro, eu coloquei o inglês na minha rotina de um jeito que eu gosto. Não teve um método mirabolante. Eu comecei a incluir na minha rotina coisas que eu já gostava, só que em inglês. Séries no idioma original, música tocando no som ambiente da casa. Eu brincava de fazer shadowing, então eu abria as letras e ia imitando o que o artista falava. Às vezes eu até cantava junto em voz alta, que ajudava bastante nas pronúncias. E o legal é que funciona muito. O segredo é, quanto mais o inglês faz parte da vida fora da sala de aula, mais rápido ele se torna algo natural. Quarto, eu me joguei nas situações reais antes de me sentir confortável. E isso incomoda bastante. A entrevista de emprego que eu contei no começo do vídeo foi a primeira vez que eu fui entrevistada em inglês. Eu ensaiei, pedi pro meu irmão que já tinha bastante familiaridade com o idioma para me pré-entrevistar. Eu dei uma procurada em vídeos no YouTube para entender como me comportar numa entrevista em outro idioma, o que poderiam perguntar. E mesmo assim, eu fui lá parecendo um robozinho. Mas eu consegui um emprego e com o passar dos meses em cada reunião, depois disso foi ficando mais fácil. E hoje, que eu tô no momento que eu tô fazendo muitas entrevistas de emprego também, inclusive com inteligência artificial, nós estamos na era da IA, eu tenho feito muitas entrevistas em inglês, com pessoas, com robôs, por mensagem, e a cada entrevista, a cada interação, eu consigo ver melhoria no que eu tô fazendo. E quinto, eu voltei a estudar inglês com um objetivo muito claro. Teve uma época que eu decidi retomar as minhas aulas particulares e online. Inclusive, Teacher Jill, se você estiver assistindo, hi, com um propósito muito específico. Eu não queria que o medo de falar me limitasse na minha carreira. Para mim, o idioma nunca foi sobre ter um certificado. Era sobre ter liberdade e sobre ver portas se abrindo para mim. Quando você conecta o aprendizado a um objetivo real, uma vaga, uma viagem, um projeto, qualquer coisa, o idioma ganha peso e você encontra uma motivação para continuar, mesmo nos dias que você tem preguiça ou que você não tá muito afim. Um segundo idioma, ele não abre só portas profissionais. Ele muda a forma como você enxerga o mundo e te faz sentar em mesas que você nunca imaginou frequentar. Se você tá nesse processo agora, compartilha aqui nos comentários qual é a sua maior trava com o inglês ou com o idioma que você tá aprendendo. É a vergonha de falar? É o vocabulário?
vocabulário? É o sotaque? Aproveita também para contar o que você tem feito para melhorar o seu relacionamento com o idioma. E se você gostou do vídeo, compartilha com alguém que você sabe que possa gostar também. Muito obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê em breve. Tchau!